Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Alô, podcasters, estamos de volta com Gestão à Vista. Toda semana, você já sabe, estamos por aqui trazendo o mundo da gestão sem complicação. A gestão e administração de um jeito como você nunca viu e nem ouviu. Hoje nós estamos recebendo o nosso grande amigo e também especialista em pesquisas, escritor, autor, pai das crianças e também o grande palestrante profissional Alexandre Corrêa Lima conosco aqui para falar sobre um tema que hoje, quando você aborda a questão da economia, ele está sempre lá na árvore de segmentos importantes, a chamada economia da longevidade. E o nosso querido Alexandre, inclusive, recentemente publicou este livro aqui, ó, Longevidade Inteligente, falando a respeito de toda essa situação que o mundo já está transformado em relação a essa questão da expectativa de vida. Veja que está, inclusive, com a minha dedicatória aqui, feita pelo Alexandre. Isso aqui deixa o livro 50% mais caro, inclusive, não é isso? Alexandre, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, sempre com a descomplicação do mundo da gestão, e vamos falar hoje sobre a economia da longevidade. Um abraço, muito obrigado por estar conosco. Olá, Jorge, tudo bom? Prazer grande estar aqui. Olá, podcasters, tudo bem com vocês? Alegria muito grande, vai ser um bate-papo descontraído, divertido, informativo, como a gente sempre faz, não é isso aí, Jorge? Com certeza. Alexandre, vamos começar pelo fim, né? A gente tinha combinado aqui, você sabe que a gente é igual o Faustão. Vamos descombinar, fazer tudo ao contrário do que a gente falou. Tudo ao contrário. Vamos falar, então, sobre este livro, que é o seu segundo, né? Você fez o primeiro lá sobre a teoria da pesquisa, e agora nós estamos falando aqui sobre a longevidade inteligente, como se preparar para uma vida de 100 anos. Imagina só, cara, 100 anos. Eu queria o livro, gente, indico, pela editora Novatec. Vá comprar, vá buscar o seu aí, que vale a pena ler esse livro, muito interessante. Alexandre, como é que surgiu a ideia principal? Você que fundou antes, né, para que quem está nos ouvindo e nos assistindo possa ter ideia, você há um tempo vem trabalhando essa questão do conceito da revolução prateada, falando sobre essa questão da expectativa de vida, usando, obviamente, seu embasamento com especialistas em pesquisa. Mas como foi a ideia? Onde foi o insight, realmente, vamos falar sobre longevidade? É engraçado, né? Isso, inclusive, está no prefácio do livro, porque eu falo que até que a ficha caia, a longevidade é um bocado invisível, né? Talvez porque a gente goste mais de falar da juventude, da coisa dourada, dos millennials, né? E a gente, talvez, exista um tabu social que a gente não fala sobre envelhecer, por exemplo, né? E eu notei que eu trabalho com pesquisas há 25 anos, esse foi o meu primeiro livro, Pesquisa de Opinião Pública, então eu trabalho com pesquisas há 25 anos, analisar dados, demografia, amostras é meu trabalho, e eu sempre observei que a população brasileira mais idosa vinha crescendo, isso era uma coisa óbvia para mim. Eu sou ex-funcionário de um banco federal e eu participei daqueles estágios iniciais de lançamento da previdência privada no Brasil, quando nem se falava disso, no início dos anos 90. E lá atrás, no início dos anos 90, eu fiz cursos e mais cursos de atuarial sobre isso, já se falava, o Brasil está envelhecendo e envelhecerá ainda mais, né? E parecia que ainda assim eu não juntava Lé com o Cré, né? E foi uma vez uma viagem a trabalho para a Itália, eu tinha que fotocopiar um trabalho, enfim, perguntei lá no hotel, nossa, onde tem uma papelaria para tirar shares disso, o business center dele estava funcionando. Aí eles me indicaram uma papelaria, no caminho tinha uma pracinha, na pracinha tinha um monte de criancinha brincando no parquinho, e eu vi lá com as mães, ou babás, não sei, e aí um mar, do lado de cá, nos bancos da praça, um mar de cabeça prateada. Eu falei, gente, tem muito mais idoso do que criança, porque normalmente a gente associa praça cheia de criancinha. E aí foi caindo a ficha, falei, nossa, a Europa é um país envelhecido, e foi caindo a ficha que a gente não fala disso no Brasil, e o Brasil vai ser Itália depois de alguns anos, né, nesse sentido, né? Sim. E aí a ficha foi caindo aos poucos, eu falei, puxa, não tem ninguém falando no Brasil sobre isso, e a população, o perfil da população brasileira, eu estou falando de população, de eleitor, de consumidor, vai mudar drasticamente, as pessoas não estão falando sobre isso. Eu acho que o Brasil tem um histórico muito ruim de empurrar as coisas, de não planejar, e de só tirar o lixo debaixo do tapete quando
tapete está tão grande que você não entra na sala mais, né? Foi assim com o caos aeroportuário, por exemplo, né? O tráfego aéreo no Brasil crescia 2 dígitos ano a ano. Era evidente que em algum momento ia colapsar, o sistema não ia suportar. Foi assim com a energia elétrica, né? O Brasil andou crescendo há alguns anos e tal, e aí, enfim, a gente não tinha condições de sustentar o parque energético brasileiro. Então, assim, eu falei, nossa, esse é um tema super relevante. Então, eu falei, acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Eu me apaixonei pelo assunto, né, nos últimos anos. E comecei a pesquisar, falar mais sobre isso, fazer palestras. Lancei um portal que chama Revolução Prateada, que estuda os impactos, os desafios, as oportunidades dessa chamada economia da longevidade. E lancei um livro também, que é meio que o coroa todo esse esforço de entender mais desse segmento. Perfeito. Uma situação que chama a atenção dentro da obra, Alexandre, é que você faz uma perspectiva relacionada a alguns processos, as chamadas dimensões da longevidade. O que seriam essas dimensões e de onde você se embasou realmente para tratar esses quadrantes aí que estão elencados nessas questões, as chamadas dimensões da longevidade? Olha, eu acho assim, a longevidade é uma realidade deste último século. Em média, a cada 10 anos, a gente ganha 2 anos e meio, 3 de vida, né? Então, a gente está vivendo muito, o Brasil já, a média já é beirando os 80 e vai viver ainda mais. E existem 2 leituras desse fenômeno do envelhecimento populacional. Uma catastrofista, que fala que vai ser uma tragédia, os sistemas previdenciários vão colapsar, os estados vão quebrar, enfim, vai ter uma explosão de Alzheimer, existe essa visão. Tem até um termo nos Estados Unidos chamado Silver Tsunami, né? Tsunami prateado. Existe uma versão meio conto da carochinha, meio poliana, que tudo vai ser uma maravilha, os velhinhos felizes da terceira idade. Eu tenho uma visão mais nuançada e mais equilibrada. Eu acho que uma vida mais longa, acho que cada vez mais de nós viveremos próximo dos 100 anos, ela tem desafios e tem oportunidades, tem as 2 coisas, né? Então, acho que viver 80, 90, 100, a princípio é legal, é vida, e tudo que a gente quer é vida, morrer cedo é que é ruim, mas pode se transformar num fardo, sim, se você chegar lá na frente, né, com 80, 90, sem saúde, sem independência, sem autonomia, sem cognição, sem dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro apenas para comprar remédio, mas para ter conforto, ter lazer, poder sair com seus amigos e tal, né? Sem círculos sociais. Então, essa dimensão da longevidade são 6 dimensões que eu criei, que são aquelas que a gente deve cultivar para que essa longevidade seja uma dádiva e não um fardo. São elas, a dimensão física, saúde, é óbvio, né? Não adianta você chegar para 80, 90 todo escangalhado, sem saúde, debilitado, sem mobilidade, né? A dimensão financeira, dinheiro sim, tem relevância, não é tudo, mas é importante, né? Seja para você ter conforto, para você poder viajar, eventualmente com os amigos, você ter uma segurança, enfim, em relação ao seu dia a dia, ao seu sustento. A dimensão social, não é? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa ter. Isso é mais relevante na longevidade, porque à medida que o tempo passa, a gente começa a perder alguns contemporâneos, pelo decurso da regra do tempo, natural, com a dinâmica do mundo profissional. Cada vez mais os filhos vão morar longe, trabalhar na Austrália, em outro lugar, então, e as famílias estão menores também. Então, está emergindo uma figura que eles chamam de ninho vazio, ou seja, um idoso, a mãe, o avô, os dois, ou um só fica sozinho, porque só tiveram um filho ou 2, e eles foram trabalhar cada vez mais longe, as famílias estão menores, a vida em sociedade, né, nas metrópoles mais agitada, enfim. Né? Então, tem essa dimensão social, tem a dimensão intelectual, porque a gente vive num mundo devorador de certezas. E se a gente não tiver a capacidade de se reinventar, de aprender, a gente não acompanha esse mundo, fica defasado. Isso não só é importante para o mercado de trabalho, quanto também para proteger de doenças degenerativas, que elas ocorrem com mais intensidade com o passar dos anos. Isso não era um grande problema numa época que a gente vivia 50, 60, 65, porque as doenças degenerativas elas começam a aparecer a partir dos 65. Mas se a gente viver 70, 80, 90, poderá ser sim um problema, e manter-se ativo intelectualmente cria uma forte camada protetora contra esse tipo de
enfim, de patologia, de doença, né? E por fim, a dimensão transcendental. Qual é o sentido de viver 100 anos se sua vida não tem sentido? Perfeito, eu acho que é muito interessante. Para fechar a questão do livro, abrindo um parênteses rápido, nós estamos vivendo aí tempos pandêmicos, né, e pandemônicos e etc e tal. Você, de forma, né, bastante previdenciária, para pegar um termo aqui só para brincar com a questão da longevidade, mas antecipando um fato, até trazendo de volta um fato, você cita uma das pandemias mais mortais que nós tivemos, desde que começou isso a ser registrado, que é a questão da peste negra, né, no século XIV, na Europa principalmente. Como é que surgiu esse capítulo especificamente? Qual foi a ligação, a conexão que você montou ali para poder falar sobre essa situação e fazer um link com a longevidade e com as situações que estavam sendo discutidas no livro como um todo, Alexandre? É engraçado, né? Porque eu comecei a escrever esse livro há algo como 2 anos, né? E tinha esse capítulo, né? Que eu falo da peste negra, do impacto que ela teve, como é que a gente conseguiu superar. E passou, acho que 1 mês depois do lançamento do meu livro, um grande canal de TV aberto no Brasil, no domingo, no programa deles lá, estavam falando justamente sobre a peste negra, correlacionando com o coronavírus. E eles falam rigorosamente o que eu falei no livro. Eu falei, uau, que coincidência inusitada. E esse capítulo em que eu falo da peste negra é o capítulo sobre a dimensão intelectual, sobre o apreendedorismo. E o que tem a ver a peste negra com aprender, né? É que eu falo que a peste negra, que dizimou quase 1/3, olha que loucura. Está falando hoje de 50, 60 mil mortes no Brasil, que é terrível, né? Quase uma cidade de cruzeiro. Mas a peste negra dizimou quase 1/3 em cada 3 pessoas de algumas populações europeias. E ela foi causada por uma pulga que andava no rato, ou seja, por falta de higiene. E na época, os médicos, né, medievais, eles acreditavam que a gente não devia tomar banho. Eles achavam que o banho seria uma camada de sujeira. Se a gente mantivesse uma camada de sujeira na pele, criasse uma crosta de sujeira, essa crosta de sujeira poderia proteger a gente contra a invasão de doenças. Eles eram muito temerários do efeito do banho, sobretudo banho morno. Falava, se você tomar um banho morno, você vai abrir seus poros, a doença vai entrar dentro de você. E olha que tese estapafúrdia. Então, eu falo isso para dizer, olha o que os médicos já acreditaram. Essa falta de higiene proliferava a própria peste negra, que ela era causada por falta de higiene, por rato, pulga, carrapato. E o que acontece? Eu falo, imagina se os médicos não evoluíssem, não aprendessem, não tivessem chegado um dia a curiosidade intelectual de entender a teoria bacteriológica, etc. e tal, a gente estaria condenado a uma peste negra perpétua, que a gente ia continuar sujo, convivendo no meio de rato, de barata. Então eu traço esse paralelo para dizer que a gente não tem um aprendizado perpétuo, a gente precisa ser um eterno aprendiz, tá? Aprendendo toda hora. A peste negra é justamente para contextualizar essa época em que os médicos sugeriram que a gente não tomasse banho, por exemplo. Então, mostrar a importância de estar sempre aprendendo, estar sempre renovando os conhecimentos. Senão a gente estaria imerso até hoje na caverna, na crendice, na superstição, e morrendo de doenças como peste bubônica, por exemplo. Perfeito. Estamos aqui no Gestão à Vista, dessa semana conversando com Alexandre Corrêa Lima, falando sobre a longevidade, a expectativa do ser humano, que aumentou bastante. Mas agora, como diria o velho poeta Alexandre, vamos ao cerne da questão. Afinal de contas, quem está nos ouvindo falou, tá bom, já sei sobre a peste negra, sobre a economia, sobre a parte econômica, sobre todos esses aspectos, mas afinal de contas, o que realmente, do ponto de vista de conceito, de forma bem sintética, significa realmente essa questão da chamada economia da longevidade, que tanto se fala hoje, a gente ouve, assiste e lê muita coisa a respeito? Economia da longevidade é um segmento da economia, é um segmento de atividade, é toda aquela categoria de produtos ou serviços voltados para as pessoas de uma idade um pouco maior. Normalmente, não tem uma nomenclatura exata, normalmente se diz das pessoas de 50 anos ou mais. Há lugares que falam que isso é das pessoas de 60 ou mais, 62 ou mais, 65 ou mais. No Brasil, o mais comum é categorizar na economia da longevidade todo o consumo de produtos ou serviços da população a partir dos 50 anos de idade. E, Jorge, é um assombro. Tem um estudo de 2017, ou seja, já deve estar até um pouco defasado,
retrasado, que estimou que o consumo de bens e serviços da população acima dos 50 anos no Brasil é de 1,6 trilhão de reais. Uau! E as empresas são 1,6 trilhão de reais, e as empresas são um bocado míopes para isso. E a gente se espanta, mas nem devia se espantar, né, Jorge? Porque, assim, normalmente, via de regra, a gente atinge o nosso ápice laboral. Não, a gente não atinge o auge do salário na carreira, ou o auge da carreira, com 19, 18, 17, 22, 24. A gente vai subir os degrauzinhos, né? Normalmente tem uma melhor maturidade financeira lá pelos 45, 50, 55. Nessa etapa também, normalmente, né, se você fez tudo certo, talvez você já tenha quitado sua casa própria, ou seja, você já tem uma fluência financeira melhor, assumiu um posto de supervisão, de gerência, um pouco melhor na empresa, ou é um profissional liberal mais sênior, mais consolidado, né? Então, é natural que as pessoas ganhem mais aos 50, e elas podem, inclusive, ter gastos discricionários. O que é gasto discricionário? É aquele gasto que não está carimbado, comprimido por alguma obrigatoriedade. Quando a gente é jovem, a juventude é sensacional, tem um monte de coisa legal, mas normalmente é um pouco quebrado, não tem grana para fazer as coisas, a grana que ganha para pagar a faculdade, transporte, uma baladinha e tal, é tudo muito limitado. E na medida que você consiga um pouco de independência financeira, você pode escolher se dar alguns prazeres, se dar alguns luxos. Claro que isso não é uma realidade de todo mundo, infelizmente a gente vive num Brasil assimétrico e desigual, mas via de regra, você começa a ter uma versatilidade de poder não só consumir mais, mas se dar alguns prazeres, consumir algumas categorias de serviços discricionários, luxo, restaurante, viagens, né, se dar esses prazeres que às vezes, pela fase de vida que você está, muito novo, não tem ainda uma receita consolidada, ou no início da fase adulta, quando você tem faculdade para pagar, prestação de casa, filho pequeno, e aí você não pode se dar esses luxos. Então, a economia da longevidade é isso, esse enorme potencial de consumo dessa categoria de produtos ou serviços voltados ou consumidos pelos de 50 anos ou mais. Perfeito. Essa questão ligada a outro fator que acaba sendo impactado por essa situação, que você trata no livro e faz parte de toda essa análise feita até agora, Alexandre, que é a questão do próprio envelhecimento da população mundial, que cada vez mais é verificado. Esse também é um fenômeno registrado aqui no Brasil, nós estamos a par disso, nós estamos dentro desse contexto todo. O que você pode apresentar para a gente sobre essa questão, dentro das pesquisas que você tem feito, o impacto do envelhecimento aqui no Brasil, da população economicamente ativa, ela é similar aos países mais desenvolvidos, ou ela tem alguma característica única, ou segue algum padrão de algum segmento de país, aí, tipo os BRICS da vida? O mundo inteiro está envelhecendo, só que a taxas diferentes. Por exemplo, a África muito lentamente, porque lá os países envelhecem por duas causas. Uma, óbvia, a gente está vivendo mais. A gente morreu com 50, a pessoa morreu com 60, agora está 76, 77 no Brasil, está avançando essa regra. Uma razão é essa, é a óbvia, né? Mas tem outra razão também que a gente não tem mais filho, né? Os casais têm cada vez menos filhos, cada vez mais casais decidem não ter filhos. Então essa é uma outra ponta da balança. A diferença no Brasil, alguns locais estão mais avançados nisso. A Europa já é um continente muito envelhecido. A expectativa de vida lá é 82, 83, 84, é bem alta, pareando aí com o Japão, né? E a taxa de filhos muito pequena, 1,1, 1,3, 1,4, ou seja, ela não repõe. A Europa está caindo a população da Europa está reduzindo já está reduzindo, só não reduz mais porque eles estão recebendo hordas de milhões e milhões de imigrantes aí do Oriente Médio, da África, da Ásia. No Brasil, a diferença é que isso está sendo muito mais rápido. Tem um indicador de envelhecimento que se usa em demografia, que é quanto tempo o país leva para dobrar a população de 60 anos ou mais, de 7 para 14. Quanto tempo um país levou para dobrar de 7 para 14? A França levou, acho que 115 ou 119, os Estados Unidos levou 65, o Brasil vai fazer isso em 26 anos, acho, ou seja, olha a velocidade, ou seja, todos estão envelhecendo, mas o Brasil está envelhecendo a uma velocidade muito maior. Por que isso? Em parte porque a gente está vivendo mais, mas porque a taxa de filhos por mulher despencou muito rapidamente.
A gente ainda tem, né, na cabeça, Jorge, talvez aquelas reportagens do Jornal Nacional, aquelas mulheres com 7 filhos, que ainda existem, né? Ainda existe isso. Falta de planejamento familiar, falta de educação, pobreza, todo esse cenário complexo do Brasil. Mas é cada vez menos realidade. A taxa de filhos por mulher no Brasil já é 1,7, é igual do Canadá. Você imagina isso, que a gente tem uma taxa, o tamanho médio da família brasileira, sim. Claro que aqui tem muita assimetria por renda, por escolaridade, quanto maior a renda e a escolaridade no Brasil, menos filho ainda tem, né? Mas a taxa média do Brasil é do tamanho do Canadá. Então, assim, de um modo geral, o mundo inteiro, isso é um fenômeno do mundo inteiro, na África não tanto, judeus ultra-ortodoxos não têm, porque por preceitos culturais e religiosos, eles continuam tendo 6, 7, 8 filhos, então por uma questão cultural. Mas assim, mas não são todos judeus, são os ultra-ortodoxos. Alguns países muçulmanos também não veem com bons olhos os métodos contraceptivos, então lá a taxa de natalidade cai sim, mas não na mesma velocidade do resto do mundo, mas como via de regra, o mundo inteiro está envelhecendo. A diferença do Brasil é que está muito mais rápido. O envelhecimento da população muitas vezes é encarado como um problema, do ponto de vista corporativo e do ponto de vista social e econômico. A gente pode enxergar isso também como uma oportunidade? Ele é, sim, em alguns aspectos um problema, né? Ele tem impactos previdenciários, tem uma série de impactos, né? Mas ele é uma tremenda oportunidade também, né? Ou seja, aonde que um exército de dezenas de milhões de pessoas que movimentam 1,6 trilhão de poder de consumo é apenas um problema? Você como empresário, como diretor, isso é apenas um problema? Não. 30, 40, 50 milhões de pessoas que podem consumir 1,6 trilhão. É óbvio que existe uma faceta de desafio, mas isso é uma oportunidade também, é uma oportunidade enorme. Então, a gente precisa olhar para as duas facetas. Fazer o que precisa ser feito em termos de políticas públicas e privadas, né, para minimizar os impactos que possam ter do ponto de vista de desafios, mas tem oportunidades enormes. Eu vejo assim, a indústria às vezes eu faço palestras sobre economia da longevidade para empresas. Esse tempo atrás eu fiz um evento do Dia do Consumidor da OAB em São Paulo, e eu estava falando, toda categoria tem, se pega mulher, chega a mulher, você já viu que tem a mulher melancia, a mulher melão, inventaram um monte de termo jocoso aí, né? Mas 50 mais, eles inventaram a mulher bege, porque todas as roupas, eles acham que tem que ser bege. Quem disse que a mulher de 50 não quer se sentir sexy, bonita? Não quer dizer que ela quer usar a mesma roupa da filha dela de 19, 17, não quer dizer isso também. Mas não quer dizer que a vida dela tem que ser bege. Sabe que não tem que ter uma roupa, um estilo, um design específico para aquela categoria, não é mesmo? Enfim, quase toda e qualquer categoria de produto ou serviço, você encontra produtos e serviços que não estão alinhados a essa categoria. Você pega produtos, por exemplo, hoje eu já uso óculos, né? E tem certas embalagens, iogurte, sei lá o quê, qualquer uma lá, que nem com óculos você consegue ler. É tão pequena que nem com óculos dá para ler, né? Então, é óbvio que tem muito ajuda no mobiliário urbano, na arquitetura. Alguns meses atrás, a gente teve um incidente trágico, né? Um grande apresentador da TV brasileira faleceu por um acidente doméstico, o Gugu. Ele sofreu um acidente doméstico, caiu na casa dele, tragédia. Mas assim, será que as casas brasileiras ou mundiais estão preparadas para essa demografia do futuro? Em termos de escada, de ergonomia, será que estão? Né? É uma boa pergunta, um bom questionamento. A evolução a caminho aí. Eu estou usando 2 óculos, inclusive, aqui, ó. Um óculos para longe e outro óculos para perto, né? Para enxergar essas letras miúdas que a gente tem aí. Mas, Alexandre, uma outra coisa que isso tem impacto também, obviamente, é as questões relacionadas a um tempo atrás, você, como eu, né, somos contemporâneos aí, nós somos de uma época em que muitas vezes, quando a pessoa chegava aos 45, 48 anos, ele já era praticamente encostado dentro da organização e já encaminhavam ele para a festa de despedida, aquela coisa toda, né? Hoje em dia, isso com essa taxa nossa, cada vez mais crescente, das pessoas terem uma expectativa de vida maior. E muitas vezes ela também está bem do ponto de vista físico, saúde, biológico, etc., etc.,
muda-se um dos paradigmas, por exemplo, da questão dos recursos humanos, que é contratar apenas jovens. Mas, na sua opinião, e pelas pesquisas que você tem feito, as empresas estão se preparando para manter esses jovens de 50, 60, até 70 anos dentro das organizações? Esse dia eu estava assistindo um documentário sobre a indústria alemã, relacionado à questão automotiva. Alguns dos principais engenheiros que hoje estão aí verificando questões da indústria 4.0 para carros autônomos, etc., estão na casa de 70 e poucos anos. E dão show nos mais novos. Você acredita que essa é uma tendência e como liderar? Porque muitas vezes você vai ter ali, isso já pegando gancho com uma outra obra que você está envolvido, que é a questão da geração Z, daqui a pouco você tem dentro de um mesmo ambiente gente de várias gerações diferentes trabalhando aí, desde do baby boomer lá com 70 e pouco agora, até os millennials agora. E aí, como é que vai ser gerir todo esse processo e essa diversidade geracional? Eu acho que as empresas estão numa transição. Esses dias eu até gravei um vídeo no meu canal de YouTube da Revolução Prateada, que tem lá o poder da diversidade, cultuando que a diversidade é legal. Aí criou o Guia Exame, isso é uma baita publicação de negócios. Aí, o Guia Exame de Responsabilidade e Diversidade. Eu tinha lá de gênero, opção sexual, etnia, nem lembro, umas 4 categorias lá. E não tinha idade. Ou seja, passa ao largo assim, essa questão da idade. Eu acho que a gente está a gente vive um dilema que é o seguinte: se a gente vai viver cada vez mais, 60, 70, 80, 90, não tem como aposentar aos 47, 45. Não era tão incomum. Não dá porque a matemática não fecha. Seria até bom, se a gente pudesse, que bom, aos 45 aposenta, beleza. É bom, tudo. A produção já tem essa renda. Mas é uma conta que não fecha, porque o dinheiro não dá em árvore, né? E aí o que acontece? E quase todo mundo, a solução tem sido tornar mais difícil, mais rigoroso, com muita frequência, empurrando, né, essa idade de saída, ou seja, vai ter que aposentar com 60, 62, 65. Só que isso é terrível para o profissional, porque chega aos 48, 45, 50, o RH começa a achar ele velho, ou seja, aí você tem uma previdência que vai exigir que ele trabalhe até os 62, 65, e você tem contratantes que acham que ele é velho com 48, 50, então descabida, cruel quase, né? Então a gente precisa combater o etarismo nas empresas, sabe aquelas coisas que cachorro velho não aprende truque novo, aí o salário dele é alto, vou contratar um moleque novo, com mais gás, recebendo metade do valor. Essas coisas que daria 5 podcasts para a gente discutir. Com certeza. Então, mas eu acho que aos poucos vem caindo essa ficha. Eu acho que a gente tem um problema na ponta inicial e na ponta final. Na ponta inicial, a molecada enfrenta uma dificuldade terrível, que é o primeiro emprego, né, porque exige experiência, ele não tem, então é uma dificuldade enorme. Então eu falo, assim como a gente já pensou em criar programas de primeiro emprego no passado, acho que no futuro não muito distante, a gente vai ter que criar o programa do último emprego. Último emprego. Tem que dar o primeiro para ele e o último, porque depois... Assim, a taxa de desemprego não é muito alta, não, nessa faixa etária de 50, entendeu? Sim. O problema é se o cara dá o azar e sai da empresa. Aí ele não volta mais. A recolocação fica quase... Aí tem que virar consultor, empreendedor, não que tenha nenhum demérito nisso. Mas se ele quiser voltar, tem as portas fechadas. Entendeu? Eu acho que... E acho que tem uma coisa poderosíssima nessa questão que a gente estava concluindo o raciocínio, que é da diversidade, Jorge, que as empresas buscam cada vez mais, porque a diversidade ela tende a vários requisitos. Um é de justiça social. A vida é dura, a vida é difícil, tem complexidade, tem desafios para qualquer profissional. Dependendo de idade, de etnia, etc. e tal. Não faz sentido você tornar a vida da pessoa ainda mais difícil pela opção sexual dela, porque ela é de uma outra etnia, porque ela pensa diferente de você. Então, não faz sentido. Então, como justiça social, se as pessoas já enfrentam uma barra, você ainda vai colocar mais uma, que é o seu preconceito, né? Não tem cabimento. A segunda... Alguns casos está sendo lei, porque estão exigindo, já que não faz por bem, está fazendo pela lei, né? Mas tem os benefícios da diversidade. Um dos benefícios é que equipes mais diversas são criativas, porque a criatividade quase sempre é a colisão, é a junção de universos distintos. Entendeu? Se eu pego o azul, misturo com o azul, dá azul. Se eu misturar azul claro com azul escuro, dá azul. Se eu misturo azul com amarelo, dá verde, que é uma terceira cor. Então, parte da vantagem de você ter equipes diversas
é que você tem mais fomento para a inovação, para a criatividade, que é justamente dessa riqueza, dessa multiplicidade de ideias, pontos de vista, etc. e tal. Isso você consegue misturando pessoas que pensam diferentes, pessoas de idade diferente, gerações diferentes. E, por fim, tem uma coisa óbvia, a gente fala, nossa, por que será que não fazem produtos adequados para o pessoal de 50 ou mais? Porque não tem pessoal de 50 ou mais dentro da sua empresa. Não tem a molecada, sabe? E aí vem o problema, porque quem está desenhando produtos para as senhoras de 50, 60 é a molecada de 25, 30, entendeu? E a mulher de 60, ela já teve 20, 30, ela sabe o que é ter 20, 30. O cara de 20, 30 nunca teve 60, então ele não sabe, então ele acha que a mulher tem que usar bege, entendeu? Então, se você tiver uma representatividade maior dentro da sua empresa, você vai ter, inclusive, mais condições de criar produtos e serviços adequados a esse segmento, porque eles estão dentro, eles fazem parte da célula, dos tecidos da sua própria empresa. Então, a diversidade é legal por N coisas. Né? Sim. Alexandre, para encerrar, a gente pudesse, como você disse, dava para fazer uns 5 podcasts aqui. É verdade. Vamos fazer um primeiro, depois a gente volta, com certeza, em outros aí. Agora, uma pergunta mais filosófica, né? Mais uma questão subjetiva, realmente, do que talvez baseada nos seus estudos e na sua própria capital intelectual. Você acha que, com tudo isso que está acontecendo, o ser humano está preparado para viver mais? É uma pergunta difícil mesmo, né, Jorge? Eu acho que a gente vem se preparando. Eu acho que muita gente... A gente é de uma diversidade enorme, assim, né? Então, eu acho que muita gente vai chegar lá na frente preparada e muita gente não vai. Aliás, a ideia do meu livro, esse livro, Como Se Preparar para uma Vida de 100 Anos, Jorge, é um livro que eu gostaria que as pessoas de 30, de 40, de 20, 50 lessem, entendeu? Não é um livro, embora quem tiver 80, 90 pode ler também, mas... eu acho que a principal mensagem que eu queria dizer é: a sua vida é um ativo, você gerencia ela, você não é vítima da sua genética, do passado, do destino, você pode ser um protagonista. O jeito como você chegará aos 70, 80, 90 é fruto de como você levou sua vida, que tipo de decisões você tomou aos 20, 30, 40, 50, 60. Uma escoliose, sabe, um problema de saúde, normalmente ele é gestado, mesmo que aconteça um acidente, uma fatalidade triste, normalmente ele é gestado ao longo de sedentarismo, de maus hábitos, entendeu? Uma velhice sem reservas, tirando aqueles casos, enfim, que a gente sabe de problemas sociais do Brasil, mas muitas vezes é gerido por uma vida financeira irresponsável, decisões estapafúrdias, falta de conhecimento, educação financeira, disciplina. Uma das grandes dificuldades de você gerir essas dimensões que eu falo é que elas envolvem trocas intertemporárias. Quase sempre elas envolvem uma renúncia a um prazer concreto, imediato, o pudim de leite, entendeu? Por um benefício futuro, incerto, intangível, que é um corpo melhor, mais saúde, mais longevidade, entendeu? E aí você passa numa loja, tem lá aquela televisão de 65 polegadas, besuntada de juros, entendeu? Legal, é óbvio que é legal, mas talvez você possa não pagar os juros, se conter um pouco mais, esperar mais alguns meses e ter o dinheiro para pagar à vista com desconto, ou quando esse lançamento já cair um pouco, porque não é mais lançamento, entendeu? Mas isso envolve um tipo de disciplina, né? Então, você precisa ter uma disciplina. Mas eu acho que as pessoas, aos poucos, vão percebendo, sabe? Conforme as coisas mudam, as pessoas percebem que elas têm que se adequar. Umas farão essa transição de maneira mais inteligente, outras sofrerão um pouco mais. Mas eu torço que a gente discutir o fato, a gente discutir esse assunto, falar sobre isso, né? Ou pequenas contribuições, como o meu livro, por exemplo, possam fazer com que as pessoas tenham a consciência de que ela não é vítima do destino, mas o futuro dela pode ser muito melhor se ela fizer as escolhas certas no tempo certo. Perfeito. Alexandre, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, falando sobre a economia da longevidade. E eu deixo espaço aí para você fazer suas considerações finais, deixar umas dicas para quem está nos acompanhando nesse momento aqui no Gestão à Vista.
Legal. Bom, a dica é essa, tenha ciência, por mais que a gente fale de, minha genética, não sei o quê, meu DNA, isso pode exercer um papel, mas a coisa que mais importa para uma longevidade inteligente são as nossas decisões, né, as escolhas que a gente faz. Se quiser comprar o meu livro, será um prazer. Não é um livro caro, não é um livro difícil de ler, nem técnico, é um livro de 168 páginas, custa acho que só 38. Tá. Na Amazon, se você entrar, tem a versão impressa e a versão e-book, né? E, enfim, se você entrar lá, você acha o livro legal. E quem quiser me seguir nas redes sociais, Alexandre Correia ou palestrante Alexandre Correia, tem no Instagram, no YouTube, no Facebook. Tem o canal da Revolução Prateada no YouTube, também em outras redes sociais, que sempre traz alguma dica de longevidade. Enfim, e lá acho que sempre vai ter algum conteúdo interessante, alguma novidade para vocês saberem sobre isso daí. Atualmente, por exemplo, o vídeo da Revolução Prateada é transhumanismo. Será que no futuro nós seremos imortais e vamos nos fundir com as máquinas? É isso o último vídeo, por exemplo, da Revolução Prateada, passado. Vamos ser parecidos com o Munra do Thundercats, olha só que... Resgatou do baú dos anos 80. Exatamente. Alexandre, muito obrigado, foi um prazer ter conosco aqui. Siga o Alexandre, compra um livro e a gente se vê. Obrigado, querido, um abraço. Um abraço. Muito bem, aí está Alexandre Correia Lima conosco aqui, trazendo informações, né, e também batendo um papo sobre a economia da longevidade. E a gente volta no próximo episódio com um novo convidado e com um novo assunto aqui no Gestão à Vista, o mundo da gestão sem complicação. Até lá e tchau. Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima.